Ouço a porta abrir, passos vêm do corredor, fico a sorrir. É meu pai já chegou me chamando, quer me abraçar. Com carinho vem, me declara seu amor, com saudade sim, pelo dia que passou me amando, com seu olhar. Pai, você me ensina o que é o amor, sigo seu exemplo para ser quem sou, oro todo dia para Deus te cuidar e comigo sempre estar. Meu pai, razão da minha história, meu pai, pra sempre na memória, vai ficar no meu coração, é o teu lugar. Meu pai, exemplo de coragem, meu pai, carinho e bondade, tudo faz por mim. Meu pai, calma. My dad, my life, I live for you. My dad, my dreams, I'll stay with you. I love forever. I love forever. Meu pai, razão da minha história. Meu pai, pra sempre na memória, vai ficar no meu coração, é o teu lugar. Aponta pro seu pai. Meu pai, exemplo de coragem. Meu pai, carinho e bondade, tudo faz por mim. Meu pai. Feliz Dia dos Pais! Congratulations. Gente, poliglotas. Não sei se todo mundo percebeu, mas teve uma parte em inglês da música. Gente, que legal, hein? Parabéns a todos vocês. Quero convidar a Régia aqui. Nós temos uma lembrancinha para dar aos pais nesta noite. Vou deixar que ela conduza esse momento. Graça e paz, irmãos, boa noite, né? Dia dos Pais é dia de celebrar, né? Celebrar a vida desses homens que Deus escolheu para, junto com as mães, criar seus filhos na presença do Senhor, né? Nós desejamos que vocês tenham um restante de dia abençoado, que Deus possa reinar na vida de vocês e que vocês possam ser exemplo na vida dos filhos de vocês, que eles possam ver em vocês o verdadeiro referencial de homem de Deus, para que eles possam ter o desejo de servir o mesmo Deus ao qual vocês servem, né? Que Deus abençoe, guarde, proteja as meninas. Queria pedir aos pais que ficassem em pé, para que as meninas pudessem identificar. Vocês vão receber uma lembrancinha aí em nome da igreja. As crianças vão ao encontro dos seus pais para dar um abraço. Daqui a pouco vão para a salinha. Vão lá, podem descer. As crianças. As meninas podem entregar. Podem ir. Eu vou pedir a tia Iana para orar pela vida dos nossos pais.
Vamos orar, igreja, pelos pais. Deus, nós damos graças ao Senhor por cada pai aqui presente, cada pai representado aqui, ó Deus, nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque eles têm sido exemplo nos seus lares. Obrigado, ó Deus, porque eles têm sido, ó Pai, os líderes, ó Pai, do Senhor, ó Deus, nos seus lares. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue os abençoando, ó Pai, continue os capacitando, os instruindo, Deus, os direcionando, para que eles possam conduzir, ó Deus, o seu lar, os seus filhos, no caminho do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa suprir, Deus, cada necessidade, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, de cada um, ó Pai. E que nesse dia, ó Deus, onde, ó Deus, celebramos, ó Pai, o dia deles, ó Pai, que eles possam, ó Deus, serem gratos ao Senhor, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. As crianças podem acompanhar a tia Iana, aqui, a tia Zelina, ali, ó, do ladinho, devagar, podem descendo devagarzinho, devagarzinho. A lembrancinha preparada pelo nosso Ministério de Programações, através da Regi, preparou aí essa lembrancinha bem legal para nós. Eu particularmente gostei muito, e que os pais aqui também possam ter gostado e vão aproveitar a lembrancinha singela, mas feita com muito carinho, com muito amor, a todos os pais nesta noite. Nós temos o vídeo dos jovens, Pedro? Temos? Irmãos, antes de eu começar aqui a mensagem que eu tinha preparado, nós tivemos ontem um culto de jovens. Foi o primeiro culto de jovens da nova temporada. O primeiro culto de jovens da nova temporada. O nosso irmão Pedro está liderando este motim, este movimento. E eu quero convidar ele aqui à frente. Ele vai nos dizer um pouquinho de como é que foi ontem, nessa primeira experiência. Nós tivemos não só os jovens, mas alguns infiltrados aqui também, né, Pedro? Tivemos alguns infiltrados aqui, mas ele vai dar um breve relato para nós de tudo que aconteceu ontem. E depois, tá, Elisa? Depois do relato dele, nós vamos ver o vídeo que eles prepararam para nós. Boa noite, irmãos. Irmãos, ontem foi um dia abençoado, Deus nos surpreendeu. Veio muita gente, a gente lotou a casa e Deus falou muito aos nossos corações. Ontem a banda dos Adolas esteve aqui como convidados. Os Adolas são da PIB Itaparica, né? E foi a igreja que eu congreguei durante 8 anos. Eu cresci com a banda que tocou aqui, então no início, inclusive, é um testemunho. Ninguém sabia tocar nada, todo mundo aprendeu a tocar para montar a banda. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Já vamos se preparando aí. E, irmãos, foi uma bênção ter eles aqui ontem. O Ariel também da Batista de Jardim Azteca estava aqui, fazendo a participação junto com a banda para animar. Veio uma galera da PIB, veio uma galera convidada, veio uma galera da igreja. E a gente se juntou aqui para adorar o nome do Senhor. A palavra de Deus foi dita aqui ontem. Recebi muitas mensagens de jovens aqui da igreja e convidados que foram tocados pela palavra, tiveram bons testemunhos aqui. E é só o início, meus irmãos. O pós-culto de ontem foi só no açaí. Eu fiquei sabendo ainda que sobrou. Deus multiplicou igual os peixinhos e os pão. Mas é isso, acho que a gente pode soltar o vídeo para a galera ver melhor. Pode soltar aí, galera. Uma hora vai. Foi assim que eu ensinei vocês, não. Vai dar certo, vai dar certo.
Vamos deixar para o final, tá bom? Vamos deixar para o final. Pedro, continua aqui. Irmãos, o Pedro, ele, recém-chegado aqui para nós, se o vídeo ficar pronto no final, fazem sinal, no final do culto a gente passa ele, tá bom? O Pedro já é um velho conhecido lá da PIB Taparica, nós congregamos, ele falou aqui que ficou 8 anos, né? Lá, eu fiquei 4, então nestes 8 anos dele lá, pelo menos a metade, foi com a Iana, eu e as crianças congregando juntos, e foi uma família que a gente aprendeu a amar, e a gente gosta muito deles, e ficamos muito felizes quando eles tomaram a decisão, acreditando nós, sendo guiados por Deus, de vir aqui e congregar juntamente conosco. O Pedro veio também, a família toda, né, em nome de Jesus. E, meus irmãos, esse é o padrão, viu? Ó, esse é o padrão. Augusto, padrão de beleza. Mas o Pedro veio com uma vontade muito grande de servir ao Senhor. Eu já via o Pedro servindo ao Senhor com muito afinco, dedicação, com zelo, lá na PIB Taparica. Numa igreja grande, com uma estrutura muito maior do que a nossa, com muito mais pessoas, né, para ajudar, para servir. E o Pedro, mesmo diante dessa quantidade grande de pessoas servindo, de uma igreja movimentada, de uma igreja ativa, o Pedro sempre se destacou. Ele sempre participou com dedicação daquilo que ele se colocava para fazer, seja no louvor, nos adolas, liderou um grupo de adolescentes lá, é parceiro do pastor Juliander, que é o pastor de adolescentes lá da PIB Taparica, que também é um amigo muito querido meu, e que foi um discipulador, né, um pastor na vida do Pedro, e ele chegou aqui com muita vontade de servir ao Senhor, e ele tem servido ao Senhor aqui, mesmo com pouco tempo aqui. Deus já tem usado a sua vida para abençoar esta igreja, e Deus tem colocado no coração dele, irmãos, de fazer mais. E ele estará indo, eu vou ler aqui aos irmãos, para eu poder saber o que eu vou falar também, porque eu esqueci os detalhes. E eu não acho a mensagem de jeito nenhum, gente. Cadê a mensagem? Está aqui. Olha só, o Pedro vai entre os dias 21 e 25 de... Agora vai fazer concorrência comigo, não bota não. Agora tira, por favor. Do dia 21 a 25 de agosto, ele vai participar da caravana missionária da JUBAC, que é a Juventude Batista Capixaba, e ele estará indo lá para o projeto missionário Vila Minha Pátria, situada em Morungaba, São Paulo. É isso mesmo, né, Pedro? Morungaba, São Paulo. Então, ele vai passar ali 21, 22, 23, 24 e 25, esses 5 dias, servindo integralmente ao Senhor como parte desse projeto missionário. Ele estará indo, né, junto com a JUBAC, um projeto da nossa Junta de Missões Nacionais. E a gente sabe, meus irmãos, que 5 dias para um jovem e a sua família é muito custoso. Então, ele preparou um material, tem aqui explicando o projeto, para onde ele vai, os dias, o alvo do sustento dele nesses 5 dias lá, e ele gostaria de colocar a igreja como parceira nessa viagem missionária que ele vai fazer. Então, nós vamos, né, colocar na nossa lista de transmissão no WhatsApp a imagem aqui que o Pedro produziu, onde tem a forma de você abençoar essa viagem dele. Você pode fazer uma oferta, uma pequena oferta de 2.000, né, tá bom? Uma pequena oferta, aquilo que Deus te direcionar, aquilo que você sentir paz no seu coração, mas você vai ajudar ele nesses 5 dias, fazendo missões de forma integral lá na região de Morungaba, em São Paulo, no projeto Vila Minha Pátria, da Junta de Missões Nacionais. E tem mais, né, Pedro? Tem mais, falei. Fala, pessoal. Eu já participei de algumas caravanas, não pela JUBAC, mas participei pela AMIS da última vez.
Agora eu vou pela Jubac, vou representar nossa igreja lá. E eu virei para o pessoal da Jubac, porque eu estou inscrito nessa viagem mais 2. Em janeiro tem 2 viagens para fazer também, uma pela Jubac e uma não. Mas foram viagens assim que pesou bastante. E aí eles me alertaram e falaram bem assim: Pedro, deixa eu te mandar uma artezinha aqui, é o que todos os nossos missionários estão fazendo. Então, já que tem muita viagem, vai lá, distribui e a galera vai te abençoar, em nome de Jesus. Aí eu falei: amém, vamos embora. Já estou inscrito e Deus vai prover. Amém? Eita glória. Pedro, que Deus te use grandemente lá naquele lugar, que você vá e volte em nome de Jesus, cheio de coisas para contar, cheio de bênçãos, testemunhos. E, igreja, nós estamos sendo privilegiados em ajudar neste projeto. Então, você que tem o desejo de contribuir, de ajudar, procure o Pedro também no final do culto e fala: Pedro, como é que eu faço para te ajudar aí nesta viagem? E aí você vai poder ajudá-lo a cumprir o chamado do... Quer falar de novo, Pedro? Então, tá. Obrigado. Além de tudo, gente, vocês vão estar contribuindo imensamente com oração. A gente está indo nesse dia do 21 ao 25 para um abrigo de refugiados do Irã, da Palestina, de vários dessa região. E a gente sabe o que eles têm passado. Então, conto com suas orações, não vai ser fácil, a gente vai servir integralmente em tudo que eles precisarem, inclusive pregando a palavra de Deus, vai ter vários cultos. Então, é isso, orem por nós. Amém. Vamos orar então, já que você pediu oração. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse instante. Nós vamos orar pela vida do Pedro. Quero convidar o pastor Eliú aqui para fazer essa oração. A oração, eu sei que está mais ou menos longe, né? É a partir do dia 21. Mais ou menos não, está pertinho já, né? Hoje já são 10, né? Então, 11 dias aí para você chegar lá. O pastor Eliú vai fazer a oração, pedindo ao Senhor toda a sorte de bênção sobre a sua vida nessa viagem missionária. Então tem que ajoelhar, né? Então a igreja levante as mãos, vamos orar sobre a vida do Pedro, para que ele possa realmente, ele não ir sozinho, mas ir comissionado. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem despertado a juventude, tem falado ao coração de cada um. Ó Pai, poucos são aqueles que ouvem a Tua voz, menos são aqueles que entendem a Sua voz, e menos ainda são aqueles que obedecem à Tua ordem. Ó Pai, abençoe a vida desse jovem, para que o Pedro continue, Senhor, disposto a te servir, que ele possa, Senhor, estar sendo, Pai, alvo das orações, Senhor, dessa igreja, que possa, Senhor, também a sua família estar, Senhor, com esse mesmo sentimento, Pai, de estar enviando um seu filho, de estar enviando o seu irmão, de, Senhor, estarem, Pai, juntos com ele, Pai, em oração, Pai, em apoio, que essa igreja, Senhor, também possa estar apoiando essa vida, possa sentir, Senhor, que é um missionário dela, Senhor, que estará lá, Pai, nesse projeto. Ó, Pai, que essa igreja possa, Senhor, estar consciente, Senhor, da responsabilidade daquela que envia, da igreja, Senhor, que está comissionando, da igreja, Senhor, que tem que apoiar. Ó, Senhor, que não seja somente alvo, Senhor, das orações, mas sejam também alvo das consolações, Senhor, de todos dessa igreja. Que possamos aprender com essa vida, que possamos ensinar a esta vida. Abençoe, Senhor, o pastor Daniel, que tem a responsabilidade, Senhor, sobre a vida do Pedro, quando ele estiver lá, Senhor, comissionado, Pai, trabalhando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mas representando essa igreja, que ele possa estar pastoreando a ele, Senhor, mesmo distante. Ó Pai, toma-o, Senhor, em tuas mãos, capacita-o, Senhor, que o teu Santo Espírito possa encher o Pai de sabedoria, de capacidade e de todos os dons necessários para essa grande e inefável, Senhor, missão. É o que, Pai, nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E o povo de Deus diz... Amém. Valeu, Pedrão. Deus abençoe.
Amém. Obrigado, pastor Eliú. O vídeo está pronto? Se estiver pronto, pode soltar então. Está quase pronto. Dá para ver um monte de gente pulando, batendo palma. Estou narrando o vídeo para vocês. Ó. Esse daí está cantando, é o Ariel, né? Ali é o Pedro. Eita, Glória, tá pregando. E amém. Olha só, gente, bênção de Deus isso, hein? Opa! Amém. Amém. Sai. Aqui é assim, gente. Demora, mas sai em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar uma breve palavra com você ainda sobre a nossa comemoração dos... Não, gente, eu lembrei. A Gi me lembrou de que o Ministério de Integração e o Ministério de Mídia, esse que produz os vídeos para a gente, que solta, que passa as letras, que produz as nossas mídias sociais, este ministério, o Ministério de Integração, que é o Ministério de Acolhimento, de Integração à Igreja, esses que nos recebem quando nós chegamos à igreja, estão com vagas abertas. Você pode procurar a irmã Gislândia, conhecida como Gi, ou a Carol ou o Eduardo, para saber mais se você tem interesse de servir em alguma dessas frentes do trabalho missionário desta igreja. Aquilo que nós fazemos aqui também é missões. E você pode servir ao Senhor em alguma dessas frentes. Procure, então, a Carol, o Eduardo, que são os líderes do Ministério de Integração e Acolhimento, e a Gi, que está na liderança do nosso Ministério de Multimídia, de Criativos, que a gente chama, que é o pessoal que fica na cabaninha ali em cima, nos stories, produzindo a nossa comunicação. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Josué. Josué, capítulo 24. O capítulo de Josué 24 é um capítulo importante de ser lido por nós, já caminhando, para o final do livro. Só para fazer um breve preâmbulo deste capítulo e deste livro, Moisés recebe da parte do Senhor a missão de tirar o povo do Egito. Lembram disso? Então, Moisés é comissionado por Deus a ir ao Egito, uma terra do qual ele havia fugido. E neste tempo que Moisés passa a liderar o povo nessa saída do Egito, se passam algumas décadas. 40 anos o povo fica no deserto, até que, enfim, alcança a terra prometida. Só que Moisés, líder, levantado por Deus para conduzir o povo, está acheado, era isso que você estava tentando resolver, se for o microfone, vocês avisam que eu troco, tá bom? Moisés, levantado por Deus para liderar o povo, então, na saída do Egito, passa 40 anos. Só que antes deles atravessarem o Jordão, para de fato, enfim, alcançarem a terra prometida,
Moisés morre, a gente conhece a história. Moisés morre, e após a morte de Moisés, surge um jovem líder que já acompanhava Moisés. E este jovem, então, chamado Josué. Josué, então, lidera o povo na travessia do Rio Jordão para, enfim, alcançarem a terra prometida. Aquela terra prometida por Deus ainda a Abraão, há anos e anos atrás. E aí, eles alcançam a terra prometida, eles precisam guerrear porque há inimigos na terra prometida. Canaã não estava vazia, Canaã não estava deserta, tinha povos tomando posse de uma terra que não era deles. Então Josué encampa grandes batalhas até o povo se ver efetivamente estabelecido na terra de Canaã. E depois que o povo já passou por tantas lutas, guerras, batalhas, depois de anos e anos de dificuldade, de enfrentamento ao inimigo, agora Israel está estabelecido na terra. Aqui, neste período do capítulo 24, nós já temos as tribos divididas, as terras divididas. E depois que tudo isso já está feito, Josué, então, como líder, e aqui ele já está em final de carreira. Ele já está vendo que a sua liderança, daqui a pouco, vai passar. Ele já está velho, à beira da morte, então ele reúne todo o povo de Israel. Ele manda reunir todo o povo de Israel lá em Siquém. E nessa cidade, o povo todo reunido, ele começa a dar orientações. E se você pegar capítulos anteriores, ele começa as orientações. Obedeçam ao Senhor, sirvam ao Senhor, não se deixem ser dominados pelos ídolos dos povos vizinhos, obedeçam ao Senhor em tudo que Ele manda. E ele então começa a dar orientação ao povo, porque daqui a pouco a sua liderança vai passar. E no capítulo 24 e no verso 15, nós temos um ponto central do discurso de Josué. E eu convido você a ler comigo o capítulo 24, verso 15. Vamos ler o verso 15, que é um ponto central deste discurso dele. Mas, se vos parece mal cultuar ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas eu e a minha casa serviremos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo é o tema central, é o ponto central do discurso dele no capítulo 24. E deste pequeno texto, fragmento desse discurso, a gente pode tirar lições preciosas para a nossa vida, para a nossa família, e nós, pais, lições preciosas para a nossa paternidade. Nesta noite, eu espero poder cumprir com o objetivo dado por Deus de transmitir algo precioso vindo da parte dele ao seu coração e ao meu também. Aqui, nesse ponto, já não era necessário mais guerras militares. Já não era mais necessário pegar em armas. O povo já não precisava sair à guerra. Já havia passado essa fase até então. Agora a terra estava dividida, Israel estava sentado, estava organizando a casa. Mas tinha um outro inimigo. O povo vizinho, ou os povos vizinhos, eram povos idólatras, eram povos distantes de Deus, eram povos inimigos de Deus, e esses povos ao redor influenciavam, de certa maneira, o povo de Israel com as suas práticas idólatras pecaminosas. E aí Josué então reúne todo mundo e diz: olha, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se é o Deus dos seus antepassados, que eram antes lá do rio, e ele até um pouco antes do texto que nós lemos,
ele traz à memória do povo o pai de Abraão. Ele traz o pai de Abraão como um exemplo. Olha, o pai de Abraão, ele cultuava outros deuses, deuses estranhos, lá antes do Rio Jordão. E nós atravessamos isso, nós vencemos essa etapa, nós servimos ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Mas ele traz o povo de volta a relembrar o passado antes da terra prometida. E ele diz, olha, os nossos pais, lá ainda antes do rio, adoravam deuses estranhos. Olha, nós servimos a Deus agora nesta terra que era ocupada por pessoas que serviam deuses estranhos. E o povo à nossa volta serve Deus estranho. Mas nós precisamos tomar uma decisão. A quem nós vamos servir? Ele chama o povo a uma responsabilidade, porque já não era mais necessário pegar armas, mas agora o inimigo era outro. Qual era o inimigo do povo nesta ocasião? O inimigo do povo nesta ocasião era a luta contra os valores e princípios morais de Deus. O povo ao redor, inimigo de Deus, longe de Deus, exercia, de certa maneira, influência no povo de Israel, levando o povo de Israel a pecar, a se afastar de Deus, a ter ídolos. Mas também não só isso, ideologias, pressões. E é assim nos dias de hoje também. Eu não sei se você consegue fazer a conexão entre Josué e os nossos dias, mas hoje nós também não precisamos pegar em armas. Glórias a Deus por isso até agora. Nós não estamos aqui acampados para treinar para a guerra. Nós não estamos armados com armas letais, prontos para a batalha, mas nós temos inimigos. E que inimigos são esses? Nós temos inimigos da ideologia. Pais, não se deixem levar pelas ideologias deste mundo moderno. A ideologia deste mundo moderno está destruindo famílias. A ideologia que os nossos filhos têm aprendido nas escolas podem causar danos reais, permanentes e até fatais aos nossos filhos. A ideologia pregada na televisão, essa ideologia que diz que não tem nada a ver, essa ideologia que diz que eu posso ser o que eu quiser, essa ideologia que diz que pai é coisa do passado, que o patriarcado, sem entender direito o que isso significa, é coisa retrógrada. Eu vi uma matéria hoje à tarde, passeando pelo antigo Twitter, pelo X, lá vendo, e vi uma matéria de que a Justiça de São Paulo foi acionada para resolver um problema. Há alguns anos surgiu uma modalidade nova de, entre aspas, tá, gente? Entendo aqui agora as minhas muitas aspas. Uma modalidade nova de casamento, aí o casamento é com muitas aspas. É trisal. Alguém já ouviu falar nisso? Trisal. Não é casal mais. Casal é o homem e a mulher. O trisal são 3. E aí, neste caso, era o homem com 2 esposas. Ou 2 mulheres, eu não sei qual é a situação jurídica deles. Mas moram juntas. E as 2 estão grávidas, com 2 meses de diferença. E eles acionaram a justiça, porque eles querem que as crianças tenham o nome dos 3. Pai, mãe tal e mãe tal. E a justiça, então, está tendo esse imbróglio para poder resolver, porque nós, na verdade, não temos muitos parâmetros legais ainda. Existem algumas brechas que os advogados tendenciosos vão atrás dessas brechas para tentar inventar moda.
A ideologia que os nossos filhos estão vendo pela televisão é o inimigo da nossa família. É o inimigo da nossa família. Expressões, pressões, coisas que nos afastam de Deus, tudo isso está entrando dentro das nossas casas. Mas o que isso tem a ver com Josué que nós lemos? Bom, vamos lá. O pai, e aqui eu vou focar no pai, mas serve para todo mundo, tá? Serve para a mãe, para o pai, para o avô, para a tia, mas o pai aqui é o mais requerido nesta minha fala de hoje. Porque, afinal de contas, estamos nos dias dos pais. Inclusive, irmãos, eu não falei na hora da homenagem das crianças aqui, mas eu fiquei sabendo que as mães, hoje, vão levar os pais para jantar fora. Né? Então, pais, né, a janta está garantida, né, em nome de Jesus. Né? Eu fiquei sabendo, hein? O pai é chamado a ser um renovador de alianças. O pai dentro de casa tem um papel fundamental. A mãe tem um papel fundamental, inquestionável, e o pai tem o seu papel fundamental inquestionável também. Não existe o mais importante, o menos importante, quando se trata de pai e mãe. Tem papéis fundamentais. Papéis que a mãe não pode assumir, porque é papel de um pai. E mesmo que ela tente, ela se esforce, ela ainda não vai dar conta, porque é papel do pai. E tem pai que tenta fazer o papel da mãe, por necessidade, mas o pai também não vai dar conta, porque é o papel da mãe. Podemos nos esforçar, podemos fazer parecidos, mas é o papel da mãe. Um tem um papel, o outro tem outro papel. Juntos, vira uma papelaria. São papéis importantes de cada um. E o pai é chamado por Deus para renovar a aliança. Josué reúne todo o povo. E Josué começa lembrando o povo, olha, existia o pai de Abraão, que servia outros deuses, olha, servia fulano de tal, olha, tem o pai fulano de tal, olha, tem o povo fulano de tal. E ele vai fazendo uma lembrança de tudo que o povo havia passado, desde a época lá de Abraão. E ele vem trazendo à memória do povo tudo aquilo que Deus havia feito, tudo aquilo que Deus havia livrado, tudo aquilo que Deus havia conquistado através do povo, ou o povo conquistado através de Deus. E Josué vem trazendo a memória, até o ponto que Josué fala o seguinte, olha, tendo isso na nossa memória, sabendo de tudo aquilo que Deus já fez por nós estamos sofrendo influências externas que estão tentando tirar de nós a identidade de servir um só Deus. Mas devemos tomar uma posição, devemos fazer uma escolha, devemos escolher a quem nós vamos servir. Isso diante de todo o povo. A quem nós vamos servir? Se é o Deus dos nossos antepassados, se é os deuses amorreus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, diante desta luta, batalha, dessa perseguição ideológica contra a família, os pais são chamados à responsabilidade de trazer a família de volta para a aliança com Deus. De trazer a família para perto de Deus. De trazer a família para a vontade de Deus. Josué aqui estava não apenas dizendo ao povo, olha, você precisa servir ao povo, mas ele estava dizendo, olha, eu vou servir ao povo, a Deus. Eu, junto com a minha casa, vou servir a Deus. Ele estava determinado. Ele estava determinado. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, qual direção vocês têm tomado? Tem lares que cada um segue o que quer.
Tem lares que não têm uma direção clara para onde seguir. Tem lares que os filhos não sabem quais são os valores centrais daquela família. Tem lares que os pais são omissos. Tem lares que os pais são irresponsáveis. Mas tem casas e lares que os pais definem o caminho que a família vai seguir. Que puxa, que traz à memória aquilo que Deus fez. Tem lares onde o pai fala assim, olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E amanhã ou depois, se o filho quiser seguir outro caminho, o problema é dele. Mas enquanto estava no meu lar, ele foi ensinado, educado a obedecer ao Senhor. No coração do outro a gente não manda. Eu tenho filhos pequenos, eu tenho Gustavo, a Bia e a Júlia. A Júlia já está mais velha, 17 anos faz esse ano. O Gustavo ontem fez 12 anos. A Bia, 7 anos, que vale pelos dois. E mais um pouco. Daqui a pouco a gente perde o controle. A Júlia já grande, daqui a pouquinho a gente perde o controle, já não tem mais o domínio. Já é dona do próprio nariz, com 33 anos já vai poder fazer as suas vontades. Com 33 anos ela já vai poder ir para o cinema sozinha. Mas quando chegar o tempo em que ela tiver que tomar as decisões por conta própria, eu vou estar com a minha consciência tranquila, porque o que dependia de mim, eu ensinei o caminho que ela tinha que andar. Quando o Gustavo, a Bia estiverem grandes, que se virem para lá no caminho que eles vão seguir. Agora, a minha parte eu fiz, eu ensinei, eduquei, mostrei para eles o caminho que eu andei e que eles deveriam andar também. Amanhã ou depois, se desviarem, resolvam-se com Deus. Resolvam-se com Deus. Mas, o que dependeu de mim, enquanto pai, enquanto chefe da minha casa, como diz a palavra do Senhor, o cabeça do lar, eu trouxe a responsabilidade, eu indiquei o caminho, eu propus os valores. É assim que o pai faz. É assim que o pai faz. O pai, assim como Josué, líder, não só da sua casa, mas do povo, ele reúne o povo todo e diz, tome a decisão. E ele dá o exemplo. Quem tem filhos, seja pai ou seja mãe, deve ensiná-los. Mas cabe ao pai, enquanto cabeça do lar, determinar os princípios, determinar os valores, o caminho em que deve andar. O caminho em que deve andar. O pai tem que ser presente. O pai não pode ser ausente. O pai não pode ser negligente. O pai não pode ser irresponsável, porque ele tem que prestar conta de uma vida que foi ele que gerou, e está sobre a responsabilidade dos pais de cuidar e de colocar limites. Então, meus irmãos, dentro da sua casa, não delegue a igreja, não delegue a escola, não delegue a outros parentes e familiares a responsabilidade de ensinar a fé aos seus filhos. Nós delegamos à escola o ensino de matérias técnicas. Nós delegamos à escola ensinar aquilo que nós muitas vezes não sabemos, ou já esquecemos. Esses dias, a Bia, 7 anos de idade, chegou com o dever de casa. Papai, não estou conseguindo fazer, me ajuda. Eu falei, depois de ter lido o dever, filho, melhor esperar sua mãe. Melhor esperar a mamãe, porque papai também não sabe, não. Mas como que você não sabe? Você não é o meu pai, você devia saber. Eu falei, filha, mais ou menos.
Também não é assim. Isso daqui eu estudei quando eu tinha a sua idade. Papai é 10 anos mais velho que você, só. Tem coisas que a gente não sabe, aí delegamos a outros. Delegamos às escolas ensinar aquilo que eu não sei ou que eu esqueci. Mas não devemos delegar à escola ensinar valores e princípios. Isso a gente aprende em casa. Valores, princípios, ética, educação, aprende-se em casa. Grave isso. Aprende em casa. E olha, eu tenho percebido, os irmãos já sabem, trabalhando com família já há alguns anos, a gente percebe um padrão. Eu não vou dizer que esse padrão é um padrão assim para todos. Um padrão, ele pode ter as suas exceções. Então há exceções dentro deste padrão. Mas eu percebi um padrão de que numa casa onde o pai é ausente, o caos é instalado. O filho é rebelde, o filho é desobediente, a esposa é sobrecarregada, o casamento não vai bem. Nenhuma casa onde o pai é ausente, a família toda é desestruturada. Às vezes você olha para dentro da sua casa e vê um caos. Pode ser que a culpa seja sua, que não está exercendo o seu papel como deveria. Às vezes a culpa é sua e minha, por não exercer o papel que deveríamos. Precisamos, assim como Josué, tomar a responsabilidade. Josué diante de todo o povo, vocês podem escolher quem vocês quiserem, mas na minha casa, quem decide sou eu. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É o pai falando. Aqui não é nenhum tipo de sexismo, mas uma coisa é o pai falar, outra coisa é a mãe falar. Eu não sei se dentro da casa de vocês é assim também, né? Lá em casa, quando a gente era pequeno, minha mãe corria atrás da gente com chinelo na mão, com cinto na mão, e a gente dava uma canseira nela, e a gente, coitado, tinha perna para correr. E a nossa casa tinha um quintal que dava volta na casa assim, coitada, ela sofria para pegar a gente. E a gente aprontava, e ela corria atrás da gente, corria. Eu lembro de umas 5 surras que eu tomei dela. E não lembro de nenhuma que eu tomei do meu pai. Porque o meu pai não precisava da surra. Porque o meu pai só olhava. Meu pai só olhava. E o olhar do meu pai eu já sabia. Ou eu estava perdido, ou eu tinha me safado. Só o olhar dele. Minha mãe não, ó, correria. Meu pai só no olhar. Tem coisas que o pai precisa tomar a rédea. Tem coisas que o pai precisa assumir a responsabilidade. Lógico que isso é no mundo perfeito. Tem lares da ausência do pai. Estou aqui olhando para a Rosinha, mas a Rosinha já tem uns filhos criados. Estou olhando para a Raquel, Raquel já tem um filho criado. E é muito bom ver o João aqui, né? E eu vou ser muito sincero, tá? Eu dou glórias a Deus pela vida do João. Porque quando eu conheci o João, para agora, eu tenho visto o tanto que Deus tem feito na vida dele. Mas a obra do Senhor ainda não terminou ali. Ele ainda vai mudar de time. O João é bênção do Senhor, está aqui. Mas, meus irmãos, nós que somos pais e que temos os nossos filhos para cuidar, devemos assumir o papel
de chamar para nós a responsabilidade e dizer: olha, o mundo pode servir a quem quiser, seja debaixo de sol ou debaixo de chuva, mas a minha casa, enquanto estiver no meu telhado, no meu teto, quem manda sou eu. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não delegue. Ensinar a fé. Eita glória, ó a chuvinha caindo. Mas em nome de Jesus, eu tenho mais 45 minutos para pregar. Até lá vai passar essa chuva. Outra coisa que a gente aprende com Josué, e esse texto: o pai precisa confrontar e precisa também escolher. O pai precisa confrontar. Nós estamos vivendo um tempo, como eu falei lá no início, de ideologias, de ideias que não pertencem ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde a pressão social é muito grande em cima de nós, da nossa família e dos nossos filhos. Vivemos um tempo onde o anormal está virando normal. Vivemos um tempo onde que aquilo que o Senhor falou que é abominação está se tornando normal. Mas nós precisamos confrontar essas coisas enquanto pais e não permitir que isso alcance os nossos filhos. Não permitir que essas ideias que levam as pessoas ao inferno cheguem à nossa casa. Precisamos, enquanto pais, proteger a saúde espiritual da nossa família. Hoje os ídolos podem não ser deuses estrangeiros. Talvez o seu ídolo não seja estátuas. Talvez o seu ídolo não seja algo físico. Mas você tem colocado o seu coração neste lugar aqui, ó. E este lugar tem te afastado da sua família. Este lugar tem te afastado de Deus. Este lugar tem acabado com relacionamentos. Nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas. Qual é a escolha que você está determinado a fazer? Qual é o caminho que você está determinado a seguir? Nós precisamos, enquanto pais, e também enquanto mães, mas como hoje é dia dos pais, vou falar mais para os pais. Mas o que nós, enquanto pais, estamos escolhendo para a nossa família? O que nós estamos levando para dentro de casa? Josué sabia muito bem que o contexto aqui era de pressão externa. O povo aqui queria olhar para o vizinho e falar assim: poxa, o Deus do vizinho é mais poderoso. Poxa, a grama do vizinho é mais verde. Tanto que, tempos depois, o povo olha para as nações vizinhas e fala assim: poxa, eles têm um rei. Por que a gente não tem um rei? A gente quer um rei. Deus, a gente quer um rei. E Deus fala: ei, o rei de vocês sou eu. Vocês têm os juízes. Vocês têm aqueles determinados por mim, orientados por mim, guiados por mim. Ah, mas Deus, a gente quer um rei. O povo do lado quer ter um rei. Por que a gente não pode ter um rei? Ah, é? Vocês querem um rei? Então tá bom, então vou dar um rei a vocês. E aí a gente sabe o que aconteceu depois, né? Aqui já tinha um pouco dessa influência. E Josué, sabendo dessa influência, reúne o povo e diz assim: olha, vocês precisam fazer uma escolha. O que vocês estão levando para dentro de casa? Pais, o que vocês têm permitido entrar na sua casa? O que vocês têm permitido de comportamento dentro da sua casa? Não abra mão dos valores. Não abra mão de princípios. Confronte os princípios que têm chegado à nossa casa. O pai precisa liderar as escolhas da família. Quando eu falo liderar, não é impor. Entenda isso, liderar
no contexto da família não é impor. Liderar no contexto da família está muito ligado a proteger a família, está muito ligado a conduzir a família. Um pai, um chefe de lar que conduz a sua família segundo a vontade de Deus, ele não se torna um ditador dentro da sua casa. Ele não se torna um mandão dentro de casa. O pai, o chefe de família, que orienta a sua família segundo a vontade de Deus, ele é admirado e apreciado pela família, porque a família consegue ver nele a ação de Deus, conduzindo a família. Mas tem muito pai negligenciando a tarefa de educar o filho, de ensinar o filho, de dar limite aos filhos. De dar limite. Meus irmãos, dê limite aos filhos. Quando o pai fala não, é não. Quando a mãe fala não, é não. E não importa se a criança vai chorar, não importa se a criança não vai entender, não importa se a criança espernear, não é não, porque nós temos que estabelecer limites. Tem muita família, ou muitas famílias, sendo guiadas e dominadas pelos filhos pequenos. Tem muitas casas onde quem manda é a criança. Tem muitas casas que o pai e a mãe são reféns dos filhos, porque não sabem impor limites. Lá em casa eles sabem que não é não. E o bicho pega. Não é não. E sim é sim. Uma casa onde o pai não impõe limite, os filhos ficam desestruturados. Há uma pesquisa dizendo, é uma pesquisa antiga inclusive, que diz que as pessoas mais inseguras são aquelas que tiveram ausência paterna em sua vida. As pessoas mais inseguras para empreender, as pessoas mais inseguras nos relacionamentos, as pessoas mais inseguras na vida, no dia a dia, são as pessoas que tiveram ausência paterna. Olha, que estrago faz a ausência de um pai. Cria pessoas inseguras, cria pessoas que não conseguem avançar na vida como deveriam, porque foram prejudicadas pela ausência paterna em suas vidas. Então, meus irmãos, vigie o que entra dentro da sua casa. Aqui, Josué estava impondo um limite. Josué estava impondo um limite para a sua própria família. Josué estava falando, olha, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês. E nesta noite é a mesma coisa, eu não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês. O relacionamento que eu tenho com vocês é aqui. É muito pouco fora daqui. É uma visita, é um café, às vezes é um passeio, às vezes é um aconselhamento no gabinete. Mas eu não sei do dia a dia. Eu não sei o que acontece. Mas não permita que entre dentro da sua casa aquilo que pode arruinar a sua família. E os pais devem fazer isso. Colocar limites. Limites. A voz do pai precisa ser grossa dentro de casa. A voz do pai precisa impor respeito. A voz do pai precisa impor limites. E, meus irmãos, sem a voz do pai, o lar vira um caos. Você olha para uma mãe, um tempo atrás, antes até de eu vir aqui para cá, ainda estava na Pipo Taparica, mas conversando com uma mãe, sempre muito elegante, sempre muito bonita, sempre muito bem composta, educada.
criava os 2 filhos sozinha. Mas uma vez ela pediu para conversar comigo. E eu então reservei um dia, um horário para conversar com ela. Aquela mulher elegante, sempre muito bem vestida, educada, plena, você olhava para ela, não tinha problema nenhum. Quando aquela mulher chegou na minha frente para conversar comigo, aquela mulher falou assim: pastor, eu preciso de ajuda, não estou aguentando mais. Eu já estou pensando até em me matar, porque eu não estou dando conta da minha casa como mãe sozinha. Pastor, me ajuda, o que eu faço? Esta mãe, plena por fora, mas por dentro estava destruída. Mas muitas vezes, meus irmãos, o marido dessa mulher já havia falecido. Mas muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor vivendo este mesmo drama com o marido vivo em casa. Com o marido vivo em casa. Assuma o papel de responsabilidade, de líder espiritual da sua casa. Assuma o papel de guiar a sua família, dizendo: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu colocarei limites, eu imponharei condutas, eu serei, e é o terceiro ponto aqui, o exemplo da minha casa. O exemplo da minha casa. Meus irmãos, o exemplo da mãe é fundamental. O exemplo da mãe é algo que não se paga. Mas o exemplo do pai forma o caráter. O exemplo do pai cria raízes. E na hora das dificuldades, nós vamos lembrar com carinho da mãe e a firmeza do pai. Na hora que tivermos que tomar a nossa própria decisão, a nossa própria escolha, na hora que a conta chegar, nós vamos olhar para o exemplo da mãe com ternura, com amor e com carinho, aquela que cuida, aquela que abraça, aquela que diz: não temas. Mas nós vamos lembrar do exemplo do pai: pode ir que eu estou contigo, vamos juntos, se der certo eu estou aqui, se der errado eu também estou aqui, você não está sozinho, seu pai está com você, não tenha medo. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa, um amiguinho da escola tinha feito alguma coisa comigo que eu não lembro o que, e eu cheguei em casa me queixando. E aí meu pai perguntou: o que aconteceu? E aí eu falei: o amiguinho lá fez isso, não lembro o que era, mas eu lembro da resposta do meu pai. Meu pai falou assim: se ele fizer de novo, estou falando para você fazer a mesma coisa não, tá, gente? Se ele fizer de novo, você pega um pedaço de pau e taca na cabeça dele. Aí eu falei: pai, e se a diretora reclamar, fala com ela para vir falar comigo. Perdi o medo. Eu falei assim: se eu fizer ela vir brigar comigo, foi meu pai que mandou. Foi meu pai que falou para eu ir lá procurar ele. E eu passei a olhar aquele menino com outros olhos. Ele nunca mais fez o que ele tinha feito. Nem lembro o que era, mas nunca mais fez. Porque agora eu sabia que eu não estava sozinho. Porque se ele fizesse comigo, eu ia revidar. Porque meu pai tinha falado: revida, eu estou com você. Isso é coragem. Coragem. O pai ensina coragem aos filhos. O pai ensina: vá. A mãe, quando olha uma criança descendo as escadas, fica com medo dele cair. O pai fica torcendo para ele cair. O pai fala: cai, menino. Cai, sai rolando. Porque, meus irmãos, a gente sabe que é na queda que se aprende. A mãe cuida. O pai ensina. A mãe protege. O pai prepara. Então, pais desta noite, nós temos uma missão singular da parte do Senhor. A missão de colocar os limites para os nossos filhos. A missão de guiar nossa família no caminho em que ela deve andar.
a missão de proteger, a missão de dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja um pai corajoso, seja um pai decidido, seja um pai presente. O mundo está cheio de pai banana por aí. Não permita que o seu filho seja um filho que tenha um pai assim. Mas antes, assuma a responsabilidade. Antes, assuma o seu papel e diz assim: na minha casa, não sou eu quem mando, mas sou eu quem guio. Na minha casa, sou eu que protejo. Na minha casa, os meus filhos precisam olhar para mim e falar assim: meu pai está aqui. Na minha casa, os meus filhos precisam, ao olhar para mim, ver que tem proteção, tem carinho, tem zelo. Mas acima de tudo, tem um pai que guia espiritualmente. Que sejamos esse pai. E as mães que são mães solo aqui, peçam direção de Deus para que vocês sejam um exemplo necessário na vida dos filhos também. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua paternidade. Que Deus possa abençoar as nossas casas. E que sejamos nós aqueles que vão guiar os nossos filhos à vontade do Senhor. Que o exemplo que eles virem em nós, eles queiram reproduzir. Que o exemplo que eles virem em nós, eles querem imitar. E que sejamos os verdadeiros heróis dos nossos filhos. Heróis de carne e osso, mas heróis que guiam espiritualmente os nossos filhos. Vamos nos colocar de pé para orar. E eu quero fazer um convite a você, pai. Aí onde você está mesmo. Se de alguma forma esta palavra fez sentido ao seu coração, não saia daqui sem assumir com Deus e com a sua família o mesmo compromisso que Josué fez. Eu não sei como que é o meu vizinho, eu não sei como que é o meu parente, eu não sei como que vive aqueles que estão à minha volta, mas saia daqui fazendo o compromisso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu serei o pai que os meus filhos precisam. Eu serei o chefe do meu lar, que Deus me colocou para ser. Eu serei a cabeça da minha casa, que conduzirá à vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor reservou para nós nesta noite a palavra do Senhor que nos exorta a sermos aquilo que o Senhor deseja dentro de nossas casas. Que o Senhor possa conduzir os pais aqui presentes segundo a vontade do Senhor. E que sejamos nós, homens, dedicados a cuidar de nossas famílias. Homens zelosos em cumprir a vontade do Senhor. E que o nosso exemplo possa impactar a vida dos nossos filhos. Que o meu compromisso com o Senhor seja visto também pelo meu compromisso com a minha família. Precisamos assumir o papel que o Senhor nos deu. Abençoe os pais aqui nesta noite. Abençoe as mães, as famílias. E que tenhamos aqui neste lugar famílias prósperas e abençoadas. Famílias que decidiram andar com o Senhor em todo o tempo, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar e após a música nós estamos despedidos, apenas para ir às nossas casas, mas que esta palavra possa te acompanhar durante toda a semana e que você possa assumir o compromisso de ser este pai que Deus levantou na vida dos seus filhos e da sua esposa, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Seja paz que abençoem as suas casas,
em nome de Jesus.